Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezados congregados, filhas de Maria, também aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Bom Jesus e também nos assistem pela internet. Hoje a igreja nos convida a nós subirmos ao alto do Monte Tabor para adorarmos e contemplarmos o Senhor transfigurado. A liturgia quaresmal, de modo especial nesse domingo, já pressupõe que nós estamos caminhando com a igreja nesse caminho de conversão. A carta aos Tessalonicenses já nos fala desse progresso na vida espiritual, e para nós não desanimarmos, se já progredimos em algum ponto, para nós não desanimarmos e continuarmos o nosso caminho de conversão. E esse caminho de conversão é essa nossa aproximação cada vez maior de Deus, e ao mesmo tempo, naturalmente, o distanciamento do pecado, o distanciamento da imoralidade, o distanciamento da impureza, o distanciamento dos laços que nos prendem a esse mundo, para nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. E se nós julgamos que não fizemos nenhum progresso, se ainda não escolhemos o nosso sacrifício quaresmal, se ainda não demos um passo avante na nossa vida de oração, ainda estamos no segundo domingo da quaresma. Tomemos essa decisão a partir de hoje, a partir de então. Contemplemos o Senhor no alto do Monte Tabor, e esse mesmo Jesus que fortalece a cada um de nós, que nos concede, nos garante, nos concede a sua graça. Tomemos essa decisão sustentados pela graça de Deus, para que nós entremos nesse caminho de conversão. Um caminho necessário para todos nós, sem nenhuma exceção, para nós um dia contemplarmos a Deus por toda a eternidade no céu. Prezados irmãos e irmãs, o domingo hoje, com esse momento da nossa contemplação de Jesus no alto do Monte Tabor, é muito motivador para todos nós. E essa é a razão, dentro desse ainda início da quaresma, já nesse segundo domingo, a igreja nos colocar para nós contemplarmos a Jesus. Jesus escolheu 3 dos seus discípulos, São Pedro, São Tiago e São João, e subiu com eles ao alto do monte. Já estamos próximos do desenrolar da paixão e da morte de Jesus. E lá no alto do Monte Tabor o grupo aumentou. Ao lado de Jesus apareceram mais 2 personagens, Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. É bastante interessante quem está acompanhando esse livrinho Vivendo a Quaresma. E a leitura espiritual de hoje é um trecho de um sermão de São Leão Magno, em que ele nos diz que esse encontro no alto do Monte Tabor é como que o entrelaçamento dos 2 testamentos, do Antigo e do Novo Testamento. 2 trombetas que tocam no alto do Monte Tabor. E aquilo que Elias, como mensageiro de Deus, representante dos profetas, anunciava ao povo que quando viesse o Messias, os benefícios que o mundo receberia quando viesse o Messias. Elias, que naquele momento conversava com Moisés e com Jesus sobre a paixão de Jesus. E Moisés é aquele que recebeu de Deus a lei, e que agora vinha toda a revelação que acontecia agora em nosso Senhor. A plena revelação acontecia na pessoa de Jesus. E ali Moisés representando a lei de Deus, Elias representando os profetas e todas as profecias que anunciavam o Messias. E ali agora os apóstolos recebendo, como que recebendo de Moisés e Elias, as profecias, a lei, unidos todos a nosso Senhor. E agora os apóstolos com essa missão, que vão liderar, que vão coordenar, que vão receber essa missão de nosso Senhor, de evangelizar, de mostrar ao mundo que todas as profecias se cumpriram no Senhor, que tudo aquilo que foi anunciado do Messias era real, era verdadeiro. E isso acontecia na pessoa de Jesus. É o entrelaçamento
dos dois testamentos, do Antigo e do Novo Testamento, tudo isso no alto do Monte Tabor. O Evangelho nos diz que Jesus deixou transparecer alguns reflexos da sua divindade. A sua alma constantemente na visão beatífica, mas que encoberta pela sua humanidade. E naquele momento Jesus deixou transparecer um pouco desse brilho, dessa luz no seu rosto, brilhante, refulgente como o sol. As suas vestes brancas, translúcidas como a luz, como a neve. Os apóstolos contemplaram e depois, num profundo respeito, talvez também com receio, não se julgando dignos de contemplar tão grande mistério, caíram por terra. Depois Jesus vai despertá-los, disse: levantai-vos e não temais, mas que guardem esse mistério, esse segredo, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Prezados irmãos e irmãs, Jesus escolheu esses 3 discípulos, porque são esses mesmos 3, como São Leão Magno faz referência a isso, que vão estar mais próximos de Jesus na sua paixão e na sua morte. Que vão estar mais próximos dele no Jardim das Oliveiras. E era importante isso, porque eles vão ser as grandes testemunhas de nosso Senhor, para que quando eles vissem a humanidade de Jesus completamente desfigurada e destruída, quando eles contemplassem tão de perto esse Jesus, o Filho de Deus, sendo preso, traído, preso, condenado à morte, morto de fato, colocado no sepulcro, e viriam tão de perto esse Jesus aparentemente destruído, para que eles não se esquecessem de que eles contemplaram esse Jesus como Deus no alto do Monte Tabor, não só como as outras pessoas que viram os milagres de nosso Senhor, os sinais externos da divindade de nosso Senhor, mas eles viram Jesus como Deus lá no alto do monte. Mesmo que naquele momento da destruição da humanidade de nosso Senhor, talvez eles não saberiam explicar como seria o fim daquilo. Abalados como todos os outros diante de tal ignomínia, mas eles tinham essa certeza: Jesus é Deus. Não sabemos como será a saída. Hoje nós já conhecemos a morte, a ressurreição, a ascensão, a volta de Jesus para o céu. Mas naquele momento eles não tinham essa clareza, mas eles tinham essa certeza: Jesus é Deus. Não sabemos exatamente como vai terminar esse momento, mas Ele é Deus e sairá vitorioso. A conversa de Jesus com Moisés e Elias era sobre a paixão e a morte de Jesus, que aconteceria dentro de poucos dias. Como é importante para nós, prezados irmãos e irmãs, nós nos envolvermos nesse mistério e fazermos a aplicação à nossa vida. Como é importante e necessário para nós que nós tenhamos muita fé, que cresça no nosso coração a esperança em Deus, a esperança do céu. Como é importante e necessário para nós, cada vez mais temos essa convicção de que somos criaturas, somos filhos de Deus, e de que a nossa pátria definitiva não é aqui, é no céu. E devemos alimentar a cada dia a nossa esperança do céu, e direcionarmos a nossa vida para o céu, que é a nossa pátria. Estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos de passagem, um pouco mais ou um pouco menos, mas no tempo permitido pela providência de Deus. Esse hino que foi cantado no início da Santa Missa, e que é tão bonito, e que enche o nosso coração de júbilo, de alegria. E o estribilho que nos diz: neste mundo infeliz e desterrado, ó, não posso deixar de chorar, com saudades de ti, céu amado, sempre estou a gemer, suspirar. A nossa pátria é o céu, nós somos cidadãos do céu, e a nossa vida precisa ser mais digna do céu do que na terra. E quando nós mantemos esse nosso pensamento, a direção da nossa vida para o céu, nós conseguimos olhar como a igreja nos ensina,
para os acontecimentos e sofrimentos desse mundo como um caminho de santidade, como um caminho do céu. E por isso que é tão importante nós meditarmos na palavra de Deus. E por isso que é tão importante nós contemplarmos e adorarmos o Senhor. Por isso que é tão importante para nós a Santa Missa Dominical, que nos eleva a cada domingo, que alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança, que fortalece a nossa vontade pela graça de Deus, que nos faz recordar dessas verdades fundamentais da nossa vida e da nossa fé. Porque o mundo quer destruir a nossa fé, quer fazer apagar em nós as lembranças de Deus, para que nós olhemos, né, para os acontecimentos desse mundo como algo desanimador, destruidor. E quando nós colocamos o fim da nossa vida somente nesse mundo, parece que Deus abandonou a humanidade ao seu bel prazer. Parece que Deus não se importa com o mundo, não se importa com o sofrimento do mundo. E a igreja muitas vezes é questionada sobre isso. Esse Deus que vocês pregam que é tão bom, que é misericordioso, que provê todas as coisas, e os sofrimentos do mundo, e a maldade do mundo, e a violência. Mas a direção da nossa vida é o céu. E nós aprendemos a olhar os sofrimentos desse mundo como um caminho de santidade, como um caminho de santificação. Às vezes, no meio das nossas tribulações, tentações, provações, acontecimentos que nos causam realmente tristezas, e aparentemente não vemos saída, não vemos uma solução. Como nós vamos ter paz e serenidade, que a igreja tanto nos ensina nesses momentos? A certeza desse Deus que provê todas as coisas. A certeza desse Deus que nunca nos abandona. E por isso que é tão importante para nós olharmos os exemplos. Voltemos à Escritura Sagrada no Antigo Testamento e a figura do homem Jó. Hoje nós já sabemos o resultado. Mas pensemos na situação daquele homem que foi perdendo tudo. Seus bens, sua família, seus filhos, por fim a esposa o abandonou. Jó era um homem de fé. Jó era um homem de Deus. Jó era um homem que tinha esperança na vida eterna. Não sabia qual seria a saída daquela situação, daquele sofrimento. E parecia que o demônio havia tomado posse da vida de Jó. A Escritura coloca um diálogo do demônio com Deus. Deus como que permitindo que Jó fosse tocado pela tentação. E parecia que o demônio tomou posse de Jó. Foi destruindo tudo na sua vida. Mas era um homem que alimentava constantemente no seu coração a fé e a esperança em Deus. E nós podemos pensar o quanto foi difícil para ele repetir constantemente aquelas palavras: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Somente um homem de fé poderia repetir isso muitas vezes e com muita convicção. Aqueles que eram próximos a ele, seus amigos, seus familiares, insistiam com ele para que ele blasfemasse contra Deus. Cadê o Deus tão bom na sua vida? Que na sua riqueza, na sua prosperidade você louvou, bendisse tanto a Deus. Em outras palavras, com essa resposta de Jó, Jó dizia: é esse Deus que me sustenta, é esse mesmo Deus que me deu a prosperidade material, uma família próspera, uma condição importante na sociedade. É esse mesmo Deus que me sustenta nesse momento e a minha vida só tem sentido direcionada para Ele. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o quanto nós devemos aprender e temos essa mesma convicção. Quando no entorno de nós vemos talvez muita destruição, seja na vida material, seja na vida familiar,
os acontecimentos da nossa vida, que amarguram o nosso coração, que nos causam tristeza, que muitas vezes nos tentam ao desânimo. A nossa pátria é o céu. Que não percamos a fé. Talvez não sabemos como vai ser o desenrolar desse acontecimento. Estamos no meio da tribulação, do sofrimento, e como que não vemos saída. Mas a nossa fé é nesse Deus que provê todas as coisas, que nos deu essa certeza que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que não se desprende uma folha seca de uma árvore sem a permissão do Pai do céu. E que nos dá essa certeza de que tudo o que acontece na nossa vida, nos mínimos detalhes, é do conhecimento de Deus. E Deus não deixa de nos sustentar. É um fato bastante interessante na vida de Santa Catarina de Sena, uma alma pura, virgem, consagrada ao Senhor, e que numa ocasião foi tentada terrivelmente contra a santa virtude, a virtude da pureza, pensamentos, imaginações, e ela lutando para se afastar de tudo aquilo, quanto ela queria viver a sua consagração e pureza, toda entregue a Deus. Um longo período de luta, de tentações, e parecia aquilo tão forte, tão real na sua vida, perturbando a sua imaginação, o seu pensamento. Os santos também padeceram tentações, como o Senhor permitiu. E tentações das mais baixas, às quais muitas vezes nós estamos também sujeitos. Mas a sua fé em Deus, o seu pensamento no céu, o seu desejo da pátria no céu, fez com que ela resistisse e vencesse a tentação. E depois daquele momento de tribulação, de tentação, Jesus lhe aparece. E na intimidade que ela tinha com Jesus, ela como que reclamou de Jesus: Senhor, mas agora que o Senhor veio, agora a tentação já passou. E Jesus perguntou a ela: mas você caiu na tentação? Disse: não. Quem que te deu forças? Quem estava aí? Senhor, mas o Senhor estava aqui no meu pensamento, no meu coração, com toda essa imundície que passava aqui. Por que você não caiu na tentação? Porque eu estava aí te dando força. Você não via saída nesse momento, mas eu estava aí te sustentando com a graça. E por isso você não caiu em tentação, lutou aquilo que dependia dela, com seu esforço, com a sua dedicação, mas o Senhor estava ali sustentando aquela alma. É o Senhor que provê todas as coisas. Por isso, ao contemplarmos o Senhor na hóstia consagrada, ao sermos alimentados pelo pão da palavra de Deus, nós nos sentimos fortalecidos, nos sentimos encorajados, nos sentimos felizes, mais fortes para nós enfrentarmos os nossos desafios. Mas muitas vezes nós, sacerdotes, ouvimos o lamento, conversas, algumas pessoas que manifestam isso a nós: Padre, é tão bom quando nós vamos à Santa Missa, vamos à igreja, assistimos à Santa Missa, ouvimos o anúncio da palavra de Deus, faz tão bem a nossa alma, recebemos a Sagrada Comunhão, nos sentimos quase que, esquecemos os nossos problemas, nos sentimos mais aliviados, mais leves, descemos as escadas, voltamos para casa e a realidade é dura, a cruz é pesada, o mundo é cruel e quer a destruição. Isso é verdadeiro, isso é real. E por isso a igreja nos traz, nos convida e nos obriga para ajudar a nossa fragilidade e fraqueza, para nós irmos à igreja exatamente para nós termos essa força do Senhor, essa força da Eucaristia, essa força da palavra de Deus, para reavivarmos a nossa fé e voltarmos para as nossas lutas. E não podemos ficar aqui na igreja, não, aqui é o momento da Santa Missa, de nós estarmos com o Senhor, mas precisamos descer as escadas e voltar para a nossa realidade. Não a realidade do pecado, mas a nossa realidade de luta contra o mal. Porque os apóstolos tiveram essa mesma percepção, essa mesma sensação, e disseram para Jesus: Senhor, como é bom nós estarmos aqui. E São Pedro sempre pronto, disse: Senhor, vamos construir aqui 3 tendas, um para o Senhor, para Moisés, para Elias, para a gente nem se importa, 3 coberturas, vamos ficar aqui para sempre. Ele disse: não, é só esse momento para fortalecerem a sua fé, tem que voltar para a realidade.
vão caminhar comigo e encarar comigo a paixão, a morte, subir um outro monte, o monte do Calvário. E somente depois do Calvário, vocês vão manifestar ao mundo isso que vocês viram hoje. Guardem esse segredo, guardem essa fé, guardem esse momento tão bom que viveram com o Senhor. E é exatamente a realidade da nossa vida. Não podemos ficar aqui o dia inteiro na igreja, não. Voltarmos para a realidade da nossa família, da nossa convivência com o próximo, a nossa luta de cada dia, mas fortalecidos com o Senhor. Mas depois dessa luta, depois desse sacrifício, depois dessa luta de cada dia para nós vencermos as tentações, depois de sacrificarmos e lutarmos contra os nossos pecados, sermos purificados pelo sofrimento, purificados pela tentação, vamos com o Senhor subir o alto do Monte Calvário, morrermos com o Senhor, morrermos com Jesus, aí sim teremos a recompensa no céu, que é a nossa pátria definitiva, é a nossa casa. Vimos o céu, aqui estamos como que nessa longa procissão, para nós retornarmos ao céu, e não podemos sair desse caminho, não podemos sair dessa procissão, para nós podermos retornar ao Senhor. Portanto, prezados irmãos e irmãs, somos nós, pedimos a intercessão da Virgem Maria, que também caminha conosco. É interessante que ela não estava no alto do Monte Tabor. Essa mulher de fé, a quem Santa Isabel fez essa grande referência, feliz és tu, porque acreditaste em tudo aquilo que te foi dito da parte do Senhor. Nossa Senhora estava aguardando os apóstolos para caminhar com eles, para fortalecer os apóstolos nessa fé, para ser exemplo, para ser conselheira, para ser mãe, para viver essa maternidade, caminhando com os apóstolos. Ela viu Jesus nos seus braços, que ela tinha certeza e fé de que era o Filho de Deus. Não precisou desse momento da contemplação de Jesus no alto do Monte Tabor. Na humanidade de Jesus, com a perfeição da sua fé, ela via o Senhor, ela tinha essa certeza, essa convicção. E a sua missão era caminhar com os apóstolos, caminhar com a igreja peregrina, fortalecer os apóstolos e levá-los também ao alto do Monte Tabor, levar os apóstolos para viver a vida da igreja, levar os apóstolos para o céu. Era a missão da Virgem Maria. E Nossa Senhora caminha também conosco. E por isso que é tão importante na nossa caminhada quaresmal, a nossa proximidade da Virgem Maria. A ela nós recorrermos, a ela nós suplicarmos, porque somente pela intercessão da Virgem Maria, nós teremos do Senhor as graças. Poderemos vencer as tentações, poderemos, por meio da sua intercessão, da sua mediação, um dia chegarmos à pátria do céu. Neste mundo infeliz e desterrado, ó, não posso deixar de chorar. Com saudades de ti, céu amado, sempre estou a gemer, suspirar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.